Doutor Me Consulta está de volta e agora a gente recebe Helder Jesus, coach de treinamento. Tudo bem, Helder? Tudo bem, Hélio? Boa Como é que tá? tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo ótimo. Que Muito bom. bom, muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Trocar uma ideia sobre atividade física. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar com você, ouvinte aqui do Doutor Me Consulta, sobre os benefícios cerebrais e saúde de exercícios físicos como um todo. Isso. Cuidar do corpo é muito mais do que estética, é também uma das formas mais eficazes de proteger o cérebro, a memória, o humor e a qualidade de vida. E a ciência já comprova isso, que a prática regular de exercícios físicos melhora a concentração, reduz o estresse, ajuda no controle da ansiedade, previne doenças e ainda fortalece a saúde mental em todas as idades. E Helder, eu já começo te perguntando, porque quando a gente fala de exercício físico, muita gente pensa que é só emagrecimento, né? Mas o que é que a ciência já comprova sobre os benefícios diretos da atividade física para o cérebro e para a saúde mental também? Cara, o primeiro passo é entender que existem duas interpretações sobre exercício físico. Existe a forma de atividade física e a forma de exercício físico propriamente dito. O cérebro ele interpreta de maneira diferente aquilo que a gente vai fazer. É muito diferente uma pessoa que sai para caminhar 2 km, por exemplo, para ir ao mercado, e a pessoa que calça o tênis de manhã cedo para ir fazer esses mesmos 2 km num percurso relativo. O cérebro, de maneira muito produtiva, ele acaba produzindo hormônios que são essenciais para o cognitivo, e é diferente da questão da atividade. Em que sentido isso ajuda? O que eu posso te dizer em relação sobre isso? Quando a gente fala desses hormônios mais conhecidos, serotonina, dopamina, ocitocina, eles estão ligados a fatores que são de forma corroborativa para a manutenção do nosso corpo. E é dessa forma que a gente consegue produzi-los, não é por uma questão simples de achar que só fazer a atividade já é o suficiente e o necessário para que a gente esteja, de certa forma, fazendo essa manutenção. Você precisa ter a intenção, é mais ou menos isso. O cérebro ele quer que você tenha a intenção da atividade. Perfeito. Para quem é sedentário ou acha, né, que já passou da idade, por exemplo, quais são as mudanças reais no corpo e na mente que podem ser percebidas quando a pessoa começa a se exercitar regularmente? Cara, muito interessante essa sua pergunta. Mas assim, primeiro, é que não existe momento certo. Então, quanto antes é sempre a hora certa. Então, não tem essa de idade. O ideal é que a gente comece o quanto antes, porque a gente previne, por exemplo, doenças neurodegenerativas, né? No futuro. Caso de Parkinson, Alzheimer. Essas são doenças que a gente pode diminuir os riscos de elas, de fato, acontecerem se a gente tiver um nível de atividade constante. Mas assim, em questão de resultado, para complementar a resposta, vai muito da intensidade que você está disposto a entregar, né, no seu nível de atividade. Porque, por exemplo, é diferente quem pratica atividade física só pela qualidade de vida do que uma pessoa que já está treinando para alta performance, sabe? Uma pessoa que está fazendo uma dieta, já tem um cardio regrado, tem um acompanhamento médico. Então, são fatores um pouco mais delicados. Então, essa pessoa ela já olha para índices com mais ênfase, mas o fato é que todo mundo precisa fazer alguma coisinha, todo mundo precisa ter pelo menos uma frequência de 3 vezes na semana uma atividade, por mais que seja só uma caminhada. Isso eu digo para quem por exemplo, os idosos, é muito interessante essa parte de pelo menos a caminhada. Mínimo 3 vezes na semana. Mínimo 3 vezes na semana. 30 minutos. 30 minutos é excelente. Perfeito. Frequência, o principal é frequência. Olha, nunca é tarde para você que tá ouvindo a gente aí começar, né? Vamos lá, a gente é tão cheio de praças aqui na nossa cidade, né? A gente é muito privilegiado com relação a isso, né? Exatamente. Vários espaços abertos, aptos para a gente poder fazer exercício físico. Muitas das praças, inclusive, têm até aparelhos para se movimentar com mobilidade, que ajudam também nessa questão física, né? E aí, olha, já é um impulso para você começar. Na prática, no dia a dia, qual é a quantidade mínima? A gente já falou, né? 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. Mas eu quero saber quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar começar uma rotina de treinos. Cara, eu acho que, por exemplo, o CrossFit ele é muito famoso para as pessoas que querem buscar fatores estéticos, por exemplo.
é na questão da lesividade, né? As pessoas acreditam que a atividade em si, ela é a culpada da lesão, mas não. É porque, por exemplo, o CrossFit é uma atividade que eu particularmente gosto muito, foi onde eu comecei a minha carreira. E o que é interessante abordar sobre o tema na questão do CrossFit é que ele não é o responsável. O interessante é que você tenha um fator anterior para começar uma atividade, no caso do CrossFit, que é uma atividade, é um tipo de atividade que ela requer um pouco mais da sua atenção, do seu empenho, é que as pessoas vão para uma atividade muito intensa sem ter o básico. O que seria o básico? Por exemplo, a consciência muscular. Então, o interessante para todo mundo que vai iniciar um tipo de atividade física, de fato, é a musculação, porque ali você tem a regulação dos aparelhos, você consegue fazer com que seu corpo, de certa forma, se sinta vivo, que é o principal, para você criar aquilo que a gente chama de consciência muscular dentro da ciência. Olha, a gente tem pergunta aqui dos nossos ouvintes. Se você quiser participar desse bate-papo, fica à vontade. 991541079. O Carlos Eduardo do Asa Branca pergunta. Ele diz assim: Helder, eu fico totalmente perdido com tanta opção de treino, musculação, funcional, crossfit, calistenia. Todos esses exercícios fazem bem para o meu cérebro, em alguns estimulam aí mais a memória, o foco. Qual deles é o mais interessante? Cara, no sentido geral é aquilo que a gente falou no início, né? A atividade, ela é imprescindível, então qualquer uma delas se faz muito necessária. Então eu sugiro você se perguntar em que nível você talvez esteja hoje. Você é um cara que já treina há um bom tempo, você é um cara que gosta de atividades mais dinâmicas. Hoje a gente vê, por exemplo, aí essa febre da corrida, né? Então, todo evento, hoje a gente vê até empresas privadas manipulando formas de criar eventos com corrida. Então, é muito interessante essa parte também da corrida, para quem já gosta um pouco mais dessas atividades mais dinâmicas. Mas o interessante, assim, é você entender em que nível você está. Se você for o tipo de pessoa que precisa, como eu disse, da qualidade de vida, ou iniciante, o interessante mesmo na ênfase é buscar a musculação em si. A Luciana Menezes do Buritis, ela fala: eu treino achando que vou sair mais leve, mas às vezes saio ainda mais estressada. Será que o exercício sempre melhora a saúde mental? Claro. Ou ele está sendo mal orientado no caso dela? Eu acho que a gente tem que olhar para detalhes, é aquilo que eu tinha dito também no início, a gente tem que olhar para detalhes um pouco mais complicados do que só achar que o exercício em si, ele é responsável por tudo. No caso da Luciana, né? A Luciana, ela talvez se sinta estressada. No ramo da musculação, a gente tem uma frase que foi com ódio, mas foi feito. Então, ter um pouco de vontade, sagacidade para treinar, realmente é o que a gente precisa, assim, para conseguir ter um empenho legal durante o treino. Mas eu não diria que você, de certa forma, estivesse sendo como é que eu posso me expressar? Mal tutorada. Eu acho que você talvez tenha que olhar com mais calma questões médicas mesmo, sabe? Porque às vezes a gente acha que o exercício físico em si, ele é 100% responsável, mas ele vem para regular hormônios que o nosso corpo produz de forma natural. Mas a gente precisa ver se a gente está produzindo ele bem bonitinho, como é para ser feito. E aí, às vezes você realmente está com um déficit de hormônio. Né? Aí você tem que olhar com o médico, com o neuro ou um endócrino. Os endócrinos são muito bons. A gente está com doutores, com médicos muito bons nesse ramo aqui no estado. E aí olhar direitinho esses exames para ver como é que tá os seus hormônios. Porque a gente fala na questão do humor, mas de certa forma a musculação, a atividade física, ela vem para balancear. Se você provavelmente está com alguma coisa que não está normal, é melhor o médico. No final dos casos, é melhor o médico. Olha, a Fernanda Rocha, ela fala: eu vejo muita gente falando em calistenia. Treinar só com o peso do próprio corpo traz mesmo esses benefícios todos, Helder? Sim. Um fato interessante sobre mim. Eu tenho uma outra graduação. Eu exercitei na academia o curso de Física, Ciências da Natureza. E aí, quando eu saía das aulas, eu ia pra pracinha, eu estudava ali na Universidade Federal,
E aí eu saía das aulas e eu ia pra praça treinar com os meninos. E foi onde eu acabei criando uma empatia pela atividade física. E eu, basicamente, comecei com calistenia. Antes de entrar no ramo profissional mesmo, eu comecei treinando na praça. E eu garanto, sim, ele é muito colaborativo, porque eu senti a empatia e eu senti aquilo que toda pessoa nova quer, que é a mudança estética, né? E depois, com o aperfeiçoamento, a gente veio entendendo que tinha muito mais coisas além de só o estético. Perfeito. O João Paulo do Cauamé, eu morro de vontade de fazer crossfit, mas tenho medo de ter intensidade dos movimentos, dos exercícios. Esse tipo de treino, ele pode prejudicar o corpo? É aquilo que eu disse, ele não é o responsável. É melhor você entender primeiro em que nível você está de atividade. Perfeito. Marcos Vinícius, depois de alguns treinos mais pesados, eu fico ansioso, durmo mal, treino intenso, pode causar ansiedade ou atrapalhar meu sono? Ou isso é consequência? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O treino, ele melhora a nossa, além da nossa capacidade cognitiva, a gente tem uns carinhas que a gente chama de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são os responsáveis por absorver esses hormônios, né? Então, à medida que a gente libera esse processo de endorfina, que é o que acontece pós-treino, pós-frequência de atividade, esses hormônios eles também são produzidos. No caso do sono, a melatonina. Então, o que a ciência nos mostra é que o nosso corpo acaba produzindo com mais qualidade. Uhum. Então, talvez seja outro caso médico. Maravilha. A Patrícia Nogueira, eu gosto de pedalar e correr ao ar livre. Isso traz mais benefícios para minha cabeça do que treinar fechado numa academia? Tem gente que ainda prefere outro tipo de exercício, né, Elder? Vai muito do perfil. Vai muito do perfil O daquilo que a importante gente gosta. que a gente traz aqui, o que a gente exato. está ressaltando, é a importância do exercício, seja ele qual for, né? Seja ele qual for. A forma da atividade para o nosso cotidiano, ela tem mais a ver com o que a gente gosta de fazer, sabe? Eu costumo dizer para quem eu acompanho, para as pessoas com quem eu tenho a possibilidade de indicar alguma coisa, é que você tem que tentar fazer de forma fluida, porque nada forçado é muito bom. E a atividade, quem disse que é legal no início é muito mentiroso, porque é bem chato mesmo, mas é algo que você tem que pensar como adulto e entender que faz bem para você. Atualmente, tu trabalha em algum lugar? Tu dá algum tipo de orientação? Como é que funciona? Hoje oriento os meus clientes somente numa academia, que é a Academia Core, né? Que fica na Capitão Júlio Bezerra, que é do nosso queridíssimo presidente da CBF, Sami Chaldi. Um abraço pro seu Sami aí. E é isso. Lá a gente tem o CrossFit, a gente tem a academia de musculação e reza a lenda que vai sair outra academia por aí. E deixa eu te perguntar, como é que a pessoa faz para saber se ela é apta para fazer aquele tipo de exercício? Ela tem que ir até lá fazer uma avaliação? Como é que funciona? O mais interessante é você ir. É você ir numa academia, falar o que você está buscando, entender qual que é o seu perfil de treino, se você quer uma pessoa que quer só a qualidade de vida, se for só essa ideia de qualidade de vida, só o fato de frequentar já é o suficiente. Se você for uma pessoa que já está pensando mais em fatores estéticos, aí a gente muda para um nível um pouco mais avançado, que já é um de acompanhamento, o de olhar nutricional. Então, depende muito do que a gente está buscando. Mas, a princípio, a ideia é a mesma. A atividade é imprescindível. Essa orientação vocês, então, dão lá na Core? Damos. Então, faz o convite, então, para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, para irem conhecer lá o espaço e poderem já iniciar aí. Quem está sedentário, que está parado, a gente sabe que a gente está em um ano novo, começando agora, e nunca é tarde para a gente começar a se exercitar e a criar um outro tipo de hábito mais saudável, né, Elder? Isso, fica meu convite aí para todo mundo que está nos escutando. Apareçam lá na Academia Core, lá nós temos aulas experimentais, temos excelentes profissionais para ajudar a entender qual tipo de ideia que você tem para você. E a academia ela fica aberta de 5h30 até as 11 da noite, então não tem desculpa, a gente consegue sim 40, 30 minutinhos do nosso dia para cuidar da gente. Maravilha, então. Fica o convite, deixa teu contato também, por favor, para quem quiser entrar. Para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar minhas redes sociais, né? O Instagram é @elder_jesus, meu número de WhatsApp é 95 981 16 9106.
Perfeito. Olha, eu conversei aqui com o Helder. Ele é coach em treinamento. Helder Jesus, obrigado, Helder. Volte mais Obrigado, eu que vezes pra agradeço, gente Hélio, obrigado conversar pelo convite. sobre saúde, sobre exercícios e tudo mais.